e admirou-se da falta de fé deles. A palavra de hoje é retirada do Evangelho de Marcos, e um evangelho que nos mostra Jesus entre os seus. Jesus fazendo a experiência da cura, da acolhida, das benfeitorias na vida das pessoas, mas não é reconhecido. A realidade do bem no meio das pessoas, mas as pessoas conseguem se perder em detalhes. As perguntas que surgiram no evangelho de hoje em torno de Jesus eram perguntas maravilhadas de como pode o filho do carpinteiro, aquele homem de Nazaré, fazer tantas coisas boas. A preocupação das pessoas não estava naquilo que estava acontecendo, mas a preocupação das pessoas estava centrada somente no externo de Jesus. Não é ele, o filho do carpinteiro, mas não é ele que é lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquela realidade? E aí a gente começa a perceber quanto tempo se perde em conversas fiadas, em julgamentos, preconceitos, e não consegue perceber a beleza da vida. Quanto tempo se perde em comentar da vida das pessoas e não consegue viver a própria vida. Quanto tempo se perde na periferia dos fatos, mas não consegue mergulhar na essência deles. Quantas vezes nós nos perdemos na estrutura das coisas, na estrutura dos nossos movimentos, mas não conseguimos mais beber da fonte. Reclamamos disso e daquilo e não temos a capacidade mais de acreditar que Jesus está entre nós. Nos perdemos nos maus exemplos dos homens, das mulheres, mas não conseguimos cuidar do nosso testemunho. E aí vamos vivendo a nossa vida na periferia, vamos vivendo a nossa vida na marginalização, mas não conseguimos entrar no centro da realidade. Não conseguimos mergulhar de fato naquilo que vale a pena. Nos perdemos em conversas desnecessárias na estrada da vida, mas não temos a capacidade de parar e conversar de coisas construtivas. Muitas vezes as pessoas são marcadas pelos seus erros e nós não conseguimos mais perceber as suas qualidades. Ah, tá vendo? Não é fulana? O que está fazendo aqui dentro da igreja? Mas não é fulano? Nossa, aquele cara era um drogado, aquele cara era isso, era aquilo. O que está fazendo aqui? Como se nós fôssemos melhores do que os outros. Como se nós pudéssemos julgar as pessoas partindo das nossas verdades. Mas que verdade? Que homem de fé, que mulher de fé verdadeira, que perde o seu tempo criticando e apontando o dedo para as pessoas? Ah, porque veja quanto tempo eu estou na igreja. Nossa, quanto tempo de caminhada eu tenho. Eu sei muito mais do que você. Então não aprendeu nada. Porque se o tempo de caminhada, se o tempo de igreja nos distanciou das pessoas, nós estamos cavando o nosso próprio inferno. Achando que somos melhores, achando que temos condições para apontar os dedos e perder tempo nos mesmos julgamentos que os fariseus e hipócritas estão fazendo no evangelho de hoje. Não é ele o filho de carpinteiro? E o que tem a ver? O que tem a ver quem é a pessoa? Importa o que está acontecendo, o que está sendo feito, o bem que está sendo construído. E muitas vezes nós julgamos o livro pela capa e não temos nem a coragem de ler o que tem dentro e conhecer o seu conteúdo. Julgamos as pessoas pelas aparências, achando que a aparência esconde a alma, e nos paramos
diretamente nos defeitos e nos limites, sem a coragem de valorizar as qualidades. E pior, exigimos que os outros tenham paciência com a gente, pedimos a Deus misericórdia dos nossos pecados, juntamos nossas mãozinhas, olhamos para cima, ai Senhor, perdão, me ajuda. Queremos a ajuda de Deus, queremos um olhar misericordioso de Deus, e não somos capazes de ter um olhar misericordioso com as pessoas. Como assim? 2 pesos e 2 medidas. Por isso que a palavra de hoje ela é forte. E ele se admirou da falta de fé deles, porque se diziam tanto devotos, se diziam tanto homens de fé, mulheres de fé, se vestiam como tais, mas os olhares ainda continuavam malignos, que buscava defeitos, incompreensões, julgamentos, porque não conseguiam resolver a própria vida. Então era mais fácil cuidar da vida do outro, era mais fácil meter a mão na vida do outro, soltar a língua detonando a vida do outro, do que cuidar da sua própria história. Porque enquanto as pessoas se perdiam nessa realidade, não eram capazes de perceber que Jesus estava ali, fazendo o bem. Não percamos tempo na periferia das coisas. Mergulhemos na essência delas. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.